Sabe, a coluna de um cão, ela guarda muitos segredos. Segredos sobre dor, sobre mobilidade, sobre a saúde geral do animal. Hoje, a gente vai usar a tecnologia para revelar uma história que até pouco tempo atrás era praticamente invisível. Olha, para quem tem um pet, essa é uma pergunta que dói, né? A gente vê o nosso amigo com dor, com dificuldade para andar e se sente totalmente impotente. E a verdade é que a causa do problema, na maioria das vezes, está escondida, fora do alcance dos nossos olhos. A dor de um animal de estimação pode ser um verdadeiro mistério, mas a medicina veterinária moderna nos deu as ferramentas para a gente poder investigar. É como se fôssemos detetives e agora vamos ver como esses instrumentos nos ajudam a decifrar os sinais. Pensa assim, a ressonância magnética e a tomografia são como janelas superpotentes para o interior do corpo. Elas enxergam muito além de um raio-x comum, especialmente quando o problema está nos tecidos moles como a própria medula espinhal. Elas transformam a incerteza em um diagnóstico que a gente pode ver. Então, vamos começar nossa investigação falando de algo que simplesmente não deveria estar ali: os tumores. Podemos pensar neles como invasores silenciosos que se instalam na coluna e aos poucos começam a causar problemas bem sérios. Um dos mais comuns é o meningioma. Dá para imaginar ele como um inquilino indesejado que cresce bem devagarinho nas membranas que protegem a medula. O problema aqui nem é a agressividade do tumor, mas o fato de que ele ocupa um espaço precioso, comprimindo a medula e gerando todo tipo de problema neurológico. E é aqui que a tecnologia simplesmente brilha. Olha só, na imagem A, antes do contraste, está tudo meio cinza, difícil de ter certeza de algo. Agora olha a imagem B. Depois que o contraste é injetado, o tumor literalmente acende, ele fica branco, brilhante. Essa mancha super intensa é um meningioma, agora é impossível de não ver. É essa clareza que o veterinário precisa para planejar uma cirurgia com precisão. Os radiologistas, nesses casos, são verdadeiros detetives em busca de assinaturas visuais. Além daquele brilho todo, eles procuram por pistas bem específicas, como o sinal da cauda dural, que é tipo uma pequena linha que se estende a partir do tumor, quase como a cauda de um cometa. É um padrão super característico que praticamente grita: olha, isso aqui é um meningioma. Mas olha, nem sempre o vilão é um invasor de fora, como um tumor. Às vezes, a ameaça vem de dentro. Acontece quando uma infecção transforma o próprio corpo num campo de batalha e essa batalha acontece bem no meio da coluna vertebral. A discoespondilite é um exemplo perfeito disso. O nome é complicado, mas a ideia é uma infecção bem séria que começa no disco entre as vértebras e pode acabar se espalhando para os ossos ao redor. E o grande perigo aqui é que essa infecção não costuma ficar quieta. Ela escala, pode evoluir para algo chamado empiema epidural, que é, basicamente, uma bolsa de pus que se forma ali no canal da coluna. E essa coleção de pus começa a comprimir a medula, o que é uma emergência e pode causar danos neurológicos permanentes. Essa imagem aqui mostra exatamente o quão grave a situação pode ficar. Estão vendo essa área mais clara, meio irregular, que está empurrando a medula? Isso não deveria estar aí. É o empiema. É a infecção que se espalhou e agora está ameaçando toda a função neurológica. Sem uma ressonância, esse diagnóstico seria praticamente impossível. Ok, agora vamos mudar um pouco o cenário. E se o problema não for um tumor nem uma infecção, mas sim uma falha? Uma falha nos sistemas do próprio corpo. Por exemplo, no sistema vascular, que é responsável por levar sangue para a medula espinhal. Aqui a gente tem duas condições com nomes que assustam um pouco, mas podemos pensar nelas como falhas no encanamento da medula. A mielopatia isquêmica é como se um cano entupisse com um pedacinho de disco, causando um problema bem localizado. Já a mielomalácia é mais grave, é como se o cano se rompesse, causando um vazamento, um dano que vai se espalhando. E a ressonância mostra bem essa diferença. A primeira é uma lesão pequena e focada. A segunda é uma mancha grande e irregular que vai crescendo. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa mancha mais clara, sabe, meio sem forma definida dentro da medula, isso é a mielomalácia. É a representação visual do tecido morrendo e se espalhando. Uma informação que só a ressonância consegue dar e que é crucial para saber a extensão do estrago. Para fechar nossos capítulos, vamos falar de problemas que, na verdade, já vêm de fábrica. São falhas no projeto original da coluna, ou seja, anomalias com as quais o cãozinho já nasce. E aqui, uma condição bem conhecida é a siringomielia. De forma bem simples, é quando se formam umas cavidades, umas bolhas de líquido dentro da própria medula. Isso geralmente acontece por causa de uma outra anomalia, uma malformação do crânio, que atrapalha a circulação do líquido da espinha. E essa condição
infelizmente, é super famosa em uma raça em particular, o Cavalier King Charles Spaniel. A própria formação do crânio deles os deixa muito mais predispostos a desenvolver esse tipo de problema. E esse número aqui, gente, é um alerta gigantesco. 95%. A pesquisa mostra isso claramente. 95% dos cavaliers que têm uma dessas cavidades ou siringes com mais de meio centímetro vão mostrar sinais clínicos. Aquele ato de coçar o ar, sabe, perto do pescoço, muitas vezes não é uma mania. É um sinal de dor neurológica bem intensa. Ufa! Então, depois de passar por tumores, infecções, problemas vasculares e até falhas de nascença, o que a gente pode tirar disso tudo? O que todas essas histórias têm em comum? A grande conclusão é essa. A imagem avançada tem o poder de transformar um mistério que angustia em um diagnóstico claro, em algo que a gente pode entender e combater. Ela nos dá um mapa do que está errado e, com esse mapa, os veterinários podem traçar o melhor caminho para o tratamento. No fim das contas, a mensagem aqui é de esperança, né? Uma imagem nítida não é só um laudo, é o primeiro passo num caminho de tratamento, de alívio da dor e, o mais importante de tudo, de devolver a qualidade de vida para o nosso companheiro.